que a partir de agora você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com Rafael Lara, também com Gabriel Monteiro. Além disso, você também vai acompanhar as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e a análise desses movimentos hoje com a Heloísa Baldin, que é operadora de mesa de renda variável da AMG Capital. Também ainda um papo aqui sobre o setor de varejo com o investidor profissional Anderson Kawamoto. Mas antes, deixa eu dar boa tarde aqui para esse pessoal do chat, que eu tô vendo aqui que vocês já estão animados com essa história aqui do TikTok, né? Vocês gostaram aqui da ideia, aliás? Tô vendo que vocês estão aqui já postando aqui quem vai fazer dancinha. O Lucas Holanda dizendo assim, dancinha Cabral de blazer. Pois é, o pessoal da BMC aqui, ó, já estão lembrando aqui, 49 pessoas só, hein, gente? Era o presente para Paula Moraes, desafio que ela mesma tinha lançado aqui. Então vamos lá, até o final aqui, hein, do Top News. Hoje a gente vai até às 18 horas aqui com vocês ao vivo nesse fechamento de mercado. Então espero aí bater e comemorar aqui isso ao vivo com todos vocês aqui. O Helder que tá aqui dizendo, Miss Débora, tô aqui na área, cheguei. Elisa, Cabral de touca de bichinho na BBC. Como é? Com certeza, Cabral de touca de bichinho, de caminho, vocês podem contar com isso sim, não tenham dúvida disso e vai viralizar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ezequiel tá por aqui também. O MPK, que está sempre aqui acompanhando a gente, boa tarde para todos vocês, o Orlando que também está por aqui, o Lucas Holanda, que mais cedo aqui eu falei sobre ele, o Ramos. Bom, gente, que bom ter todos vocês aqui sempre. Eu tenho certeza que o Rui das Neves deve estar por aqui mais cedo, eu já estava vendo ele falar aqui que já a gente estava chegando com o Top News e aqui com esse fechamento de mercado. E que mercado, hein? Deixa eu falar agora com eles aqui, porque afinal de contas eu não faço esse fechamento aqui sozinho, eu conto com a companhia aí do senhor Rafael Lara, o senhor Gabriel Monteiro, não é Tiago. Gabriel, tinha gente chamando você de Tiago aqui hoje, hein? Vamos reforçar, gente. O pessoal no chat me chamando de Tiago? Então vamos lá. Rui das Neves, inclusive. Rui das Neves, absurdo. Não dificulta o prospecto dele, né? A gente está aqui trabalhando no prospecto para IPO dele, Rui. Tá preparando, fazendo aquela preparação inicial da ação, preparação inicial do Gabi 4 aí, Rafa 3, né? Então vamos aí, ajuda um pouquinho a gente aí, Rui das Neves. Rui das Neves, inclusive, chama a tua sogra agora e manda ela se inscrever aí no canal da BMC News, que é um inscrito a mais, pra gente bater essa meta aí de 30 mil. Eu já falei, inclusive mandar um beijo para a grande Paula que está fazendo aniversário hoje, né? E ela volta amanhã aqui para nossa programação. Eu vou pedir adicional de insalubridade, porque não tem jeito, gente. É o Cabral falando as besteiras aqui. Agora eu já me meti, já vou ter que ficar com meia barba agora também. Aí o Gabigol aqui, né? Eu chamo carinhosamente de Gabigol, né? O Gabriel aqui também vai ficar com a meia barba também. E olha, a produção me avisou aqui, acho que o Bolsonaro tá ao vivo. Isso mesmo, Rafa, eu vou ter que te atrapalhar um pouquinho aí. A gente já continua dando oi aqui pro pessoal, porque o Bolsonaro tá agora ao vivo falando sobre o preço dos combustíveis. A gente teve o aumento do diesel hoje, vamos ouvir. Estou fazendo acompanhado do velho amigo meu, de Partido Progressista, deputado Arthur Lira. Suas palavras agora há pouco sobre o combustível me trouxe um pouco de alento. Realmente eu vivo os problemas do Brasil e a grande maioria deles, a sua solução passa pelo parlamento brasileiro. Fiquei muito feliz em ouvir dele que a Câmara deve colocar em votação nessa semana a questão dos impostos estaduais. Esperamos, não depende individualmente de cada parlamentar, como aqui presente Elmar Nascimento, Max Beltrão e Sérgio Toledo, a aprovação desse projeto que visa cumprir um dispositivo constitucional, onde o ICMS deve ter um valor fixo no Brasil. Não pode, cada vez que reajusta o preço do combustível, por força de lei da paridade, que leva em conta o preço do barril de petróleo fora do Brasil e o preço do dólar aqui dentro, também majorar o imposto estadual como se tivesse também ele vinculado à lei da paridade. Isso dará mais tranquilidade, dará mais uma maneira a mais de nós termos realmente saber de como será o preço de combustível cada vez que varia para mais ou para menos
lá fora. Peço a Deus que ilumine os parlamentares durante a semana, para que aprove esse projeto na Câmara e depois no Senado brasileiro. Esse é o problema do dia. Todos os dias temos alguns problemas. Pegamos um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. E aos poucos nós vamos cada vez mais se livrando desses problemas. Obviamente, a questão da pandemia atingiu o mundo todo, não só no tocante de vidas que perdemos, bem como no abalo da economia. A inflação está no mundo todo. O próprio primeiro-ministro do Reino Unido falou de mim que lá, além da inflação, ele encontra o problema do desabastecimento, que graças a Deus não temos no Brasil. A certeza de dias melhores para todos vem da fé de cada um de nós, que possamos ter no seu governo e podemos ter no seu povo. O outro assunto paralelo, cada vez mais, pelas andanças que falam do Brasil, a gente vê menos a cor vermelha e muito mais as cores verde e amarela. A nossa liberdade, a liberdade de expressão, que tem um projeto que está no Congresso Nacional, que trata deste assunto, é a garantia que nós viveremos em eternidade, numa liberdade em nosso país. Obviamente, a consciência da população, como bem demonstrado por ocasião do último 7 de setembro, onde o movimento nunca visto em dimensão em nossa pátria, o povo foi clamar por mais liberdade, por garantir a sua liberdade e pela liberdade de expressão. Tenho certeza que esse projeto nosso também passará pela Câmara e pelo Senado Federal, porque interessa a todos nós. Não podemos falar que podemos viver se não tivermos uma liberdade garantida. Nesses 1000 dias do nosso governo, são dias difíceis para quem está administrando o país, mas também temos a felicidade de poder anunciar para os 4 cantos da nossa pátria o que nós temos feito ao longo deste tempo todo. E só fazemos que temos um parlamento ao nosso lado e temos um povo que reconhece e apoia o trabalho do seu presidente. Assim sendo, eu só tenho a agradecer a todos vocês e agradecer a Deus pela missão de conduzir os destinos desse país. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tá aí o presidente Jair Bolsonaro, que está nesse momento em Alagoas, participando da entrega de moradias populares lá em Alagoas. Ele que voltou aí a falar sobre essa questão dos preços dos combustíveis. Só lembrando que hoje, no início da tarde, a Petrobras anunciou um ajuste no preço do diesel, no valor de 25 centavos por litro do diesel. Há 85 dias, o diesel não sofria nenhum tipo de reajuste, né? E aí hoje foi anunciado então aí pela Petrobras, depois, né, daquela fala ontem do presidente da Petrobras, Silvio Luna, que inclusive a gente transmitiu aqui ao vivo durante a nossa programação, né? Em seguida, depois de anunciar esse aumento aí do preço do litro do combustível, do diesel, né, foi aí afirmado pela própria Petrobras que o preço da gasolina e do gás de cozinha iam permanecer os mesmos, não iam ser alterados, mas sim o litro do diesel, 25 centavos aí de ajuste por litro, né, de combustível. Arthur Lira já vinha falando no seu Twitter que realmente será um tema inadmissível, né, que será uma questão que ele iria sim colocar em discussão aí no Congresso, né, Rafa? Eu não sei se você conseguiu aí acompanhando, Rafa, Gabriel, vocês acompanharam essa movimentação aí pela manhã. Lira já vinha inconformado com isso desde a manhã, dizendo que era inadmissível esse tipo de coisa e que com certeza, né, eles eram muito bem pagos lá na Petrobras para que não pensasse apenas no jeitinho, né, de como pensar com carinho, apenas como foi dito ontem durante a coletiva de imprensa da Petrobras, mas sim de não repassar realmente esse tipo de
de impostos e tudo mais que a gente vê na constituição do preço da Petrobras. No final das contas, ele já havia falado hoje de manhã pelo Twitter que iria levar isso para votação. E agora vem aí então Lira dizendo que quer então levar isso, que mais cedo ele tinha dito exatamente, mais cedo ele falou exatamente, antes do Bolsonaro falar, ele falou o seguinte nesse evento: ninguém aguenta mais dólar alto, combustível caro. Sabe o que é que faz o combustível caro? São os impostos estaduais. O Congresso vai debater o projeto que trata do ICMS para que se tenha um valor fixo. Inclusive ontem, né, Rafa, não sei se você lembra que essa era uma das questões, né, uma das dúvidas dos nossos telespectadores era justamente sobre isso. Quanto que fica e como que é feito esse cálculo, né? Quanto que fica de ICMS para cada estado? Como que é feito esse cálculo? Como que isso é definido, né? Era uma das principais dúvidas aí que a gente debateu ontem. Se você perdeu na nossa programação, é só retomar um pouquinho aqui, com certeza que está na nossa playlist aqui, no nosso canal no YouTube, também no nosso site, tem disponível para vocês aí na íntegra, né? Tudo que foi aqui falado pelo Silvio Luna, tudo que foi explicado, inclusive depois a gente conversou com um analista, especialista em Petrobras, né, Rafa? E eu tô aqui até, inclusive, olhando aqui Petrobras, que está caindo ainda, 0,25%, PET 3 e PET 4, 0,22%, Rafa. Débora, inclusive, né, você até falou muito bem, né, sobre o Arthur Lira, e uma aspa, né, que ficou bem forte, inclusive tem a matéria lá no nosso site, né, www.mcnews.com.br, que ele, né, ao defender os limites fiscais, ele afirmou, abre aspas, o Brasil não pode tolerar a gasolina a quase R$7 e o gás a R$120, aí, fecha aspas. Essa foi a declaração do Arthur Lira, né? Ele que está se movimentando realmente em relação a isso, aí, né? Falando que a Câmara dos Deputados está fazendo o seu dever de casa para o país retomar a economia, respeitando os limites fiscais e sendo responsável em todas as suas sinalizações para o mercado. E agora, né, veio aí o presidente Jair Bolsonaro, né, no evento lá em Alagoas, falando aí sobre a Câmara, né, que deve votar sobre o ICMS nessa semana, né? Então a gente tem aí toda a questão fiscal movimentando o mercado e hoje, né, Débora, como você bem disse, o mercado tomando aí uma queda forte, né, uma queda razoável aí de quase 3%, né, 2,60% nesse momento de queda, né? Você até pode trazer melhor aí pra gente. 2,89% agora nesse momento, aos 110.303 pontos, Rafa. Então, 110 mil pontos, né? Ele rompendo esse fundo aí, né? Realmente, né? A gente viu, acho que na semana passada, a gente até estava conversando na reunião de pauta, né, Débora, do Top News, o Ibovespa bateu, acho que na semana passada, 109 mil pontos, né? Então ele está perto aí de novo, voltar ao seu ritmo de queda, né? O que faz muitas pessoas aí repensarem naquela conta do Ibovespa a 130 mil até dezembro, se vai rolar, se não vai rolar, enfim, a gente fica de olho aqui na BMC sobre isso. E a galera aqui no chat, Débora, uma galera gostando do discurso do presidente, outras pessoas não gostando, né? O pessoal aqui falando sobre o ICMS, por que não foi ainda pautado na reforma tributária, mas também tem gente falando que é uma crise internacional, enfim, e aí, né, muita gente falando também que é empurrar com a barriga, todo mundo aqui, e tem aqui o MPK falando BMC em cima da notícia, que show é a audiência de vocês, muito obrigado. Lembrando, né, gente, vamos bater os 30k aí, pô, já estamos aí, faltando quase, acho que são 35 inscritos que faltam nesse momento, então manda pra galera, gente, vamos bater esses 30k agora, né, aqui durante o Top News, você vai poder participar desse momento histórico aqui na BMC, né, aos 30 mil inscritos aí, quem diria, hein, Débora? 30 mil inscritos aí. Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir bater isso aí pra né, conseguir fechar essa meta de presente pela Paula Moraes, ela mesma que tinha falado e queria ganhar isso de presente dos nossos telespectadores. A gente que sempre está aqui todos os dias levando para vocês aí as últimas informações aí do mercado, sempre atento a tudo que está acontecendo. Inclusive, todas essas informações, todas essas notícias aí, de um dia como hoje, que tem muita aversão ao risco, não somente aqui no cenário local, mas a verdade é o cenário global, que realmente hoje está bem avesso aí, Nova York também, todas as bolsas aí caindo bastante. Lá na Europa não foi diferente, commodities também, petróleo, apesar de ter começado o dia em alta, virou, né? E aí veio puxando também todo o setor, que mesmo tendo aí depois dessa fala do Silvio Luna ontem, não conseguiu aí a Petrobras segurar alta por muito tempo, e aí ficou aí oscilando, aí ficou numa volatilidade hoje depois da parte do meio-dia mais ou menos. Então, Rafa, é um dia realmente de fortes quedas, como disse o Marcos Saravalli hoje, ele esperava a queda, não esperava aí que o mercado fosse reagir, né, tão fortemente assim,
né? Então vamos lá. Mas vamos por aqui, vamos continuar por aqui, porque tem novidade de aquisição de fundo imobiliário no famoso prédio do Google. E quem conta isso pra gente é você, né, seu Rafael Lara? Atualiza isso pra gente aí, então. Exatamente, Débora. O fundo da Blue Macau e a Vinci Shopping Centers adquiriu 6 andares do prédio do Google aqui em São Paulo, né? Pra quem não conhece, aquele prédio que tem um vão enorme no meio ali. Eles conseguiram mais de 620 milhões de reais com as aquisições. No documento, o fundo disse que o valor da ação também ele falou sobre o valor da ação e quanto será pago. No documento ele afirma que, abre aspas, o valor total da operação é de 364.853.382,69 reais e será pago na data de fechamento após superadas determinadas condições precedentes da operação, parte por meio de operação de securitização no valor de 210.100.000 reais. E a parte remanescente com recursos advindos da oferta pública da primeira emissão de cotas do fundo, fecha aspas. Os andares comprados já foram completamente locados, sendo 66% do espaço destinado para o Google Brasil, a Casa dos Ventos e Energias Renováveis ocupando 17% da área e o restante é da Planner Trust DTVM. Então, mudança ali, um dos prédios mais famosos aqui da Faria Lima, né, Débora? E bem conhecido, né, Rafa? Bom, e mudando agora um pouco aí de assunto, tem novidade também sobre a empresa alemã que estava envolvida no desastre de Brumadinho. E quem conta tudo pra gente sobre essa história é o Gabriel Monteiro. Fala pra gente, Gabriel. É verdade, Débora. E a gente tá vendo 2 anos praticamente depois desse desastre de Brumadinho, a gente ainda vê os desdobramentos desse processo e acho que vai demorar um pouquinho mais aí para tudo ser esclarecido. E dessa vez a alemã TÜV foi acusada nessa terça-feira de fugir das suas responsabilidades sobre o suposto papel no colapso mortal da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019, quando requerentes brasileiros abriram o primeiro processo civil na Alemanha sobre o desastre. O município de Brumadinho e a família de uma das vítimas alegam que a empresa foi responsável pela certificação da barragem de Brumadinho 4 meses antes de seu rompimento, que ocorreu em janeiro de 2019, desencadeando uma maré de rejeitos de mineração que matou 270 pessoas no desastre de mineração de maior escala no país. O prefeito de Brumadinho, Avimar Barcelos, afirmou ao tribunal que, abre aspas, a TÜV está se esquivando de sua grave responsabilidade e não vai nos ajudar a reconstruir nosso pequeno município. Fecha aspas. Além disso, Barcelos afirmou que, abre aspas, eles deveriam vir ao Brasil e ver o que eles fizeram. Fecha aspas. Os advogados da TÜV, que fica sediada em Munique, lamentaram a catástrofe, mas disseram ao tribunal que a empresa não era responsável pelo desastre, observando que a Vale, uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, concordou em pagar a indenização de 6 bilhões de euros. Um desses advogados afirmou que, abre aspas, é o operador da barragem o responsável por sua estabilidade. Fecha aspas. Já o advogado que representa os reclamantes, junto com o escritório de advocacia PGM-BM, disse que o acesso à justiça no Brasil é lento. Até o momento, o Estado de Minas Gerais entregou ao distrito 160 mil euros e 70% da lama ainda não foi removida do local, disse ele. Os 7 demandantes, incluindo o país, 3 irmãos e marido da engenheira da Vale, Isabela Barroso Câmara Pinto, exigem cerca de €500 mil em indenização da empresa. Os advogados reclamantes afirmam que, se o caso for bem sucedido, cerca de 1.200 outras pessoas que perderam parentes ou foram diretamente afetadas pelo rompimento da barragem podem iniciar ações judiciais que podem gerar danos de bilhões de euros, na verdade. A próxima audiência está marcada para fevereiro de 2022, Débora. Com certeza esse assunto ainda vai ter muita coisa para ser discutido aí, realmente uma grande tragédia e que não vai ser resolvido assim em tão pouco tempo, né, Gabriel? Obrigada. Bom, mas as fábricas, né, da Apple e também da Tesla lá na China já estão sendo afetadas por causa da crise energética. Quem tem mais detalhes sobre essa notícia é a nossa correspondente internacional, a Giovanna Locatelli. Conta pra gente, Giovanna.
Débora, boa tarde. Em parte do nordeste da China foi adotado um racionamento no horário de pico, que atinge não apenas o setor industrial, mas já está afetando também o setor comercial e residencial. E isso acontece numa época em que as temperaturas baixam ao extremo durante a noite. No Valor Invest, analistas já alertam para a possibilidade da crise atrapalhar, inclusive, a recuperação econômica do país. Isso afetou inclusive o PIB, que já está previsto para cair em 2%. Em meio ainda aos temores do impacto da crise energética e também aos problemas provocados pelo calote da Evergrande. Vários setores já estão sendo afetados aí pela crise energética e, claro, isso deve afetar diretamente os mercados. E a gente vai ficar de olho acompanhando esses reflexos. Débora, é com você. Obrigada, Giovana. Bom, e a Petrobras elevou o preço do diesel nessa terça-feira, como eu vinha falando mais cedo. Rafa, conta mais detalhes aí de como é que foi esse aumento. Foi 9%, é isso? Débora, em nota enviada ao mercado nesta terça-feira, a Petrobras informou que a partir de quarta elevará o preço do diesel nas refinarias em quase 9%. Isso acontece após 85 dias de estabilidade, frisando que o movimento é importante para garantir o abastecimento do combustível no país. Assim, o valor médio do diesel para as distribuidoras passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo um reajuste de 25 centavos ali por litro. Agora 25 centavos não, desculpa, 0,25 real por litro. Agora, o reajuste do aumento para as bombas nos postos depende de uma série de questões, como margens distribuidoras e revendedoras, misturadas ali também com a questão da mistura de biodiesel, assim como os tributos, e a gente fica de olho aqui na BMC sobre toda essa movimentação da Petrobras, né, Débora? É isso aí. Inclusive agora aqui, ó, Petrobras, Petri 4 expandindo, queda aí, ó, 0,66% de queda. Se vocês olharem aqui, Petrobras, Petri 4 até começou o dia em alta, né, em alguns momentos aqui reduziu alta, depois desse anúncio aí, né, do ajuste, do reajuste no preço do diesel. Caiu realmente, depois tenta subir, mas não conseguiu segurar. Petri 3 também, lembrando que a gente também tem a volatilidade aí do petróleo. E Prio 3 aí caindo aqui 5,88% agora. Bom, inclusive a agência de classificação de risco, né, a Moody's, elevou o rating da Petrobras como... e aí, como é que ficou essa expectativa para a empresa, Rafa? Isso aconteceu hoje, né, depois dessa notícia aí de ajuste de preço também. Débora, muita movimentação, né? Principalmente depois daquela coletiva de ontem do Silvio Luna, né? A gente ficou aqui de olho. A Moody's elevou o rating corporativo da Petrobras de Ba2 para Ba1, com uma perspectiva estável, principalmente devido a um forte desempenho operacional e financeiro da petroleira estatal, assim como, abre aspas, por suas sólidas métricas de crédito, fecha aspas, isso tudo de acordo com o que informou a agência em nota à imprensa nesta terça-feira. O rating Ba1 da Petrobras está um degrau acima do rating soberano Ba2 do Brasil. A Moody's destacou que a decisão foi baseada, abre aspas, principalmente no histórico positivo da Petrobras de melhorar o desempenho operacional e financeiro, que resultou em sólidos métricas de crédito para sua categoria de rating. É muita coisa nesse documento, Débora. A agência afirmou que também, além disso, a Moody's espera que a disciplina operacional e financeira da Petrobras geração de caixa, o que ajudará a sustentar sua estrutura de capital atual, apesar de maiores pagamentos aos acionistas, fecha aspas. As ações de rating, segundo a Moody's, também consideraram a boa posição de liquidez da empresa e o perfil confortável de vencimento da dívida, bem como seu amplo acesso ao mercado de capitais global. Débora? Maravilha. Bom, e tem briga rolando nos Estados Unidos, né? E dessa vez entre a senadora norte-americana Elizabeth Warren e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e é o Gabriel, que vai lá e contar pra gente. É isso mesmo, Gabriel? É isso mesmo, Débora. Uma das maiores figuras democratas do Senado norte-americano disse nesta terça-feira que a vitória contra a recondução do Jerome Powell, como presidente do Federal Reserve, chamando-o de, abre aspas, homem perigoso, fecha aspas, para liderar o Banco Central dos Estados Unidos. A senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, que é uma crítica de longa data da supervisão do Fed,
sobre Wall Street e membro do comitê que analisa as nomeações para a diretoria do Federal Reserve, disse que nomear Powell para o segundo mandato como chefe do Banco Central, abre aspas, não é um risco que vale a pena correr. A Casa Branca ainda não anunciou se vai reconduzir Powell, cujo mandato como líder do Fed termina em fevereiro, ou escolher uma nova alternativa, Débora. Maravilha. Bom, Gabriel, vou dar tchau aqui para você, vou pedir para que você fique atento às últimas movimentações, porque ultimamente aqui a gente está, né? Cada mergulho é um flash. Não, cara, às vezes a redação tá tranquila aqui, quando a gente percebe... Vai ali fora pegar os nossos balãozinhos lá de 30K, porque eu quero comemorar ao vivo aqui. Vamos pegar pessoal, sim. Tenho certeza que vão ajudar a gente a chegar no 30K pra gente comemorar ao vivo. Vai lá então e espera aqui o balãozinho, tá bom? Certinho, Débora. Uma pena não bater comigo aqui, mas eu já vou preparando toda a festa lá fora para essa meta batida. Lembrando aí a você que está nos assistindo, se inscreva no canal da BMC News, fica por dentro de todas as notícias do mercado, melhores movimentações e, claro, a apresentação do grande Rafael Lara, da grande Débora Oliveira e aos pouquinhos Gabriel Monteiro que vai entrando aqui com alguns giros de notícias. Então eu agradeço a vocês, uma ótima tarde e uma boa noite para todos. Até mais, Valeu, até querido. mais então. E Rafa, vamos dar mais um oi aqui pro pessoal do chat, inclusive aqui, para poder a gente entender aqui como é que tá rolando aqui, que o pessoal tá deixando aqui, que a gente já tem o nosso convidado aqui, inclusive prontinho aqui, antes da gente ir para o nosso convidado. Olha só, o pessoal aqui tá bem... Bom, vamos lá. A Nicole que tá aqui, ó, pedindo pro pessoal. Gente, a Nicole é do nosso RH, inclusive, tá? Ela já tá aqui porque... Eu adoro a Nicole, um beijo enorme para todo o pessoal do RH, inclusive. O pessoal, inclusive, que é a minha equipe preferida da BMC News aqui, né? Não, também nenhum problema com o pessoal financeiro, Rafa, também. Tudo bem, pode pular essa parte. Porque a equipe preferida também da Débora, né, Débora? A gente adora o pessoal do RH, a gente ama todos aqui. Beijo para você, Ni. Olha só. Gente, falta pouquinho aí pra gente atingir a nossa meta, mas antes a gente ir pro nosso convidado aí que já tá ok, inclusive aqui, viu, o Rafa? Vamos só dar uma olhadinha aqui, além da Petrobras, além do setor de petróleo que hoje realmente depois aí, né, da hora do almoço aí começou realmente a cair. O Ibovespa continua aqui 2,80 de queda agora, olha só, os 110.403 pontos, não conseguiu recuperar mais os 111 mil pontos. E aí eu vou abrir aqui um pouquinho o nosso mapa de calor, vou mudar aqui para variação, para poder a gente ver, porque BID 11 ó, não saiu dali, hein, Rafa? Olha só, BID 11 está caindo aqui 11,5%, BID 4 10,98%, Cash 3 também 9,10%. Lembrando que a gente teve aí, né, Copom já teve aí uma contratação aí do Banco Central de novos reajustes, nas próximas reuniões, e isso acaba impactando também o setor, não só esse, mas como também varejo, que também está aqui o dia inteiro nessas quedas, setor de construção civil, que também está por aqui, minério de ferro também, olha, CSNA, Uzi Minas, né, passou o dia por aqui nessas quedas, além de Vale e outras companhias no setor. Altas impossível, né? Falar hoje praticamente, porque só essa linha verde aqui, ó. É a galera da carne, né, Débora? Acho que é o pessoal da carne. É o que? O pessoal da carne aí, né? O pessoal lá de fora que está investindo bastante aqui, já prevendo esse ciclo aí que deve vir aí da carne, né? De carne bovina. Mas vamos lá, vamos falar aí com o investidor profissional Anderson, que já está aqui para poder a gente bater um papo justamente sobre esse setor de varejo aí, depois dessa alta aí da Selic, setor de varejo, setor de shoppings, a gente bater um papinho mais com ele. Anderson, obrigada por estar aqui com a gente, aceitar aqui o nosso convite para falar um pouco aí sobre esse dia, repercutir um pouco esse cenário aí. Boa tarde. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Débora. Um dia não tão fácil, né? Um dia que testa o investidor. Ai, haja coração. Vamos forar os 30 mil inscritos aí, né? Vamos ver se a gente consegue. Pois é, daqui a pouco eu vou pedir pro pessoal aqui, inclusive do portal, atualizar a gente de como é que a gente está aqui. Faltam 20, hein? Faltam 20, olha aí. Faltam 20, haja coração. Não é possível, gente. Todo mundo deve 19, 18 agora nesse momento. Olha aí, ai, real, meu Deus. Viu? Que é correria, Anderson, hein? pede aí para seus amigos também, Anderson, que estão te... Vamos lá, Anderson, manda para os seus amigos também, fala, você se inscreve lá no canal da BMC, aquele grupo lá da sua família também, que tem aquelas suas tias lá também, entendeu? Você manda para elas também, olha lá, toda vez eu participo lá da BMC, vou lá, falo um pouquinho sobre o mercado, vai lá dar audiência para o sobrinho e já está também inscrito no canal da BMC. Excelente, para toda vez que o sobrinho vier, né? A BMC. Então vamos lá, mas vamos lá, vamos falar aí. Online, aí o pessoal da 5, que é o meu grupo de investimentos, lá todo mundo vai curtir. Agora a gente vai bater rapidinho aí. Oba! Grande dia! Vamos lá, grande dia! Lá, eu fico feliz com isso. Vamos que vamos!
Mas vamos lá, esse cenário de inflação, né, já preocupava bastante depois do Copom na última quarta-feira. Essas gigantes aqui do varejo, inclusive, como a gente está vendo aqui, por exemplo, Magazine Luiza caindo mais de 5% hoje, né? Essas empresas acabaram sendo mais impactadas ainda depois de tudo isso, né? Como que essas empresas podem se sair, na tua opinião, nesse último terço do ano? Porque, como sempre, a gente acaba lembrando aqui na BMC, quanto maior os juros, menor o poder de compra, né? Então, mesmo vindo aí esse período sazonal de vendas favoráveis, com festa de final de ano, inflação, não está nada barata para o bolso do brasileiro no final das contas, né? A gente está entrando num cenário assim muito complexo, né? Bem difícil de conseguir fazer qualquer certeza, né? Mas tem alguns pontos que a gente tem que olhar caso a caso nesse sentido, né? Em relação a e-commerce e a eletrônicos, né? A gente deve ver uma pressão nas margens, né? Até por aquele problema de chip shortage que a gente ainda está sentindo na cadeia toda, né, de distribuição, né, o custo do frete ainda altíssimo. Então, muito provavelmente, essa parte de eletrônicos a gente vai ver esse fim de ano uma redução em margens. A gente pode até ter uma venda bruta, né, em linha, mas a margem pode ser um pouquinho menor. Do ponto de vista comportamental de consumo, né, nenhuma inflação vai ser pior do que ficar um ano fechado aí, ou com horário reduzido, né, para o setor de shoppings e para o grande varejo, né? Nada é pior do que isso. Então as empresas se mostraram muito resilientes, tiveram acesso a capital a um juros muito menor, né, trocaram dívida cara por barata, alongaram dívidas, né? E se a gente entrar também na esfera do pequeno e do médio, que não tiveram acesso a capital, né, a gente pode até afirmar que a concorrência em vários setores ela foi reduzida. Então a gente pode até ver esses players que são de capital aberto ganharem share de mercado nesse cenário, né? A gente ainda tem uma demanda reprimida, né? Nós estamos com uma política de vacinação super bacana, super boa, super positiva, né, em relação, comparando com o mundo, né? Vamos também olhar, né, o copo meio cheio, né? Outubro, novembro e dezembro é o melhor trimestre do ano para o varejo, né? Então, o presente do fim do ano, né, de Natal, né, de fim de ano, do amigo secreto, etc., ele pode trocar, né, de segmento, né? Em vez da gente ter um aumento ali em ticket médio maior, né, eletrônicos, né, ou trocar de carro, etc., a gente pode ver o setor de calçado, o setor de vestuário, né, ter aquele incremento um pouquinho maior, aquela lembrancinha de fim de ano. Então, o consumo e o fluxo, né, eles devem até aumentar, né? O ticket médio e as margens, a gente pode ver uma redução. Falando mais especificamente de shoppings, né, eu acredito que a gente não pode esquecer também que o shopping agora ele tem aluguel dobrado em dezembro, né, os contratos são muito bem amarrados, as vendas estão crescendo, né, o lojista ele pode ter uma margem de lucro menor, mas o valor bruto de lucro vai aumentando, né, porque a retomada de consumo ela está acontecendo, né? O impacto do fluxo ele foi muito maior do que o da inflação agora, né? A gente ainda pode começar a sentir, apesar de que, né, a gente já sente no supermercado, a gente já sente, né, em algumas frentes, essa demanda ela está tão reprimida e o setor de serviços também ele representa, né, uma parte significativa do PIB. A tendência agora é a gente ver até um aquecimento nesse sentido, né? E a gente não pode esquecer também que o shopping ele é um ponto de lazer, né? Os shoppings aproveitaram a pandemia para se transformar, né, para mudar o mix, né, atrair jovens, atrair outros tipos de segmentos, né, para família, para lazer, né,
A gente vê hoje arenas gamers, né, invadindo os shoppings, a gente começa a perceber um tempo de permanência um pouco maior do público jovem, né? Então, eu também acredito, né, que a gastronomia tem ganhado um espaço cada vez maior, junto com esse anseio das pessoas de sair de casa, de sair do confinamento, né, de voltar, né, para o mundo real. A tendência é de vermos aí cada vez mais uma retomada do fluxo. E esse fluxo acontecendo, né, o shopping ele é um grande motor de consumo de impulso, né? A tomada de decisão que ela é feita na hora, não é racional, não é pensada, né? Então, eu acredito que a gente ainda possa ver um crescimento aí nesse fim de ano, né? Em alguns setores, e devemos olhar, claro, né, para a questão da inflação, para a questão da inadimplência, né, as operações de crédito das varejistas, né, a gente ia acompanhando a inadimplência e o volume de crédito, né, se tem crédito, tem consumo, né, então é um ciclo, né, acho importante a gente também não se desesperar em dias como hoje, né, que a gente também teve um impacto, acredito que global, o fluxo acaba deixando um pouco irracional no curto prazo. Vamos esperar, vamos ver como se ajusta e vai fazendo a leitura mês a mês. Perfeito. Agora, Andy, eu queria te perguntar um pouco sobre a crise logística mundial, né, que tem impactado o setor de varejo como um todo, mas com esse cenário atual, né, da mudança do mercado financeiro, enfim, dessa, né, da recuperação econômica nos Estados Unidos, né, eles querendo aí tirar o tapering, enfim, como é que você vê o setor de varejo mudando aí globalmente também, Andy? Gente, eu acho que a gente já bateu, só antes do Anderson responder, eu acho que a gente já bateu os 30 mil inscritos. Eu queria que você atualizasse a sua página. Atualiza a sua página, Rafa, por favor, porque eu já atualizei a minha. Atualiza a sua página. Eu tô de olho aqui, atualiza a sua página. Bateu. Atualiza a sua página. Então, por favor, vamos comemorar, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigada para todos vocês. Muito bem. Obrigada aí para todos vocês que estão assistindo a gente. Obrigada. 30 mil inscritos, gente. Essa é uma marca muito importante para nós. Eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo agora. Olha só que felicidade. Pelo amor de Deus, cadê os balãozinhos, gente? Aqui dos 30 mil inscritos. Traz o balão aqui. A gente prometeu. Eu quero o balão ao vivo aqui para comemorar os 30 mil inscritos com todos vocês aqui. Quero balão. Ai, 30 mil inscritos aqui, aí, ó. Ai, meu Deus, é assim, ó lá. Abre. Aqui. Meu Deus, 30 mil inscritos. É assim? Me dá o cabo. Eu pego o cabo. A gente faz quebradinho aqui, pronto, ó. Fica bonitinho aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Ih, deu errado. Ao contrário. Não é assim? Ai, meu Deus. Não, tava certo, menino. Esse menino tava certo. Aí, vai lá. Pronto. Aí, ó. Aí, 30. Gente, eu vou explicar o porquê. Que momento. Tem uma TV de retorno aqui que vocês não veem. Brasil. Essa TV tá oculta. Por favor, produção, faça uma foto. Por favor. Ó, o Fezinho. Tem uma TV de retorno aqui que é totalmente o contrário pra gente. Mas, ó, 30k, valeu pelas inscrições aqui. Obrigada pela audiência de todos vocês. O diretor tá fazendo aqui uma foto. Tá fazendo vídeo aqui da gente, inclusive. Muito obrigado, isso é muito importante para nós. Isso é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo já há um certo tempo. Isso é resultado de uma dedicação não só nossa, mas também da participação de profissionais como, por exemplo, como o Anderson, que está aqui agora trazendo a visão, dedicando o tempo dele aqui a trazer a visão dele também aí como um profissional aí de investimento no mercado, compartilhando isso cada vez mais, porque a informação isenta, com responsabilidade, com profissionalismo, é o que realmente faz diferença na hora de você conseguir fazer o seu investimento. Então, essa é a nossa missão, é levar aí informação que gera valor para o seu investimento, com nenhum compromisso, assim, com nenhum... Deixa eu só deixar esse casinho aqui do lado, porque senão vou ficar com esse cá aqui preso na nossa mão, mas só para poder lembrar para vocês que a gente não tem rabo preso com ninguém, como diz a Paula, ela sempre diz isso por aqui.
Não que a gente tenha nada contra bancos, corretoras, contra ninguém, nada disso, mas isso nos dá liberdade justamente de poder ouvir sempre os lados, de nos prender apenas aos fatos. E isso é o que é o mais importante, a nossa missão é com vocês, o nosso compromisso é com vocês, é com a informação, é com a isenção, é com a credibilidade. A BMC está aqui para poder agregar valor ao seu investimento. Muito obrigada. E é isso daí. Vamos continuar? Vamos continuar falando de mercado? Porque, o Ibovespa está aqui. O Andy me responder agora, Débora, sobre a questão do varejo global, né? Sobre essa retirada do tapering, como é que ele vê nessa retirada dos estímulos, como é que isso pode afetar o setor de varejo como um todo, né, Andy? A gente tem essa mudança do Fed, né? E obviamente a gente sabe que o setor de varejo ele é mundial, né? Mudou nos Estados Unidos, vai mudar aqui, é quase igual minério, né? Minério também. Mudou na China, vai mudar aqui. Então, como é que você vê essa mudança nos Estados Unidos para o setor de varejo, Andy? Com certeza. Antes de mais nada, queria dar os parabéns também ao trabalho de vocês, que é incrível, né? E ao vivo ainda, que não é fácil, trazendo informação todo dia, em tempo real. O pessoal que sempre acompanha, sempre comenta. É um privilégio a gente ter isso, e de graça, né? Hoje em dia, o investidor pessoa física, ele tem um canivete suíço disponível aí só via BMC. Em relação ao consumo global, a inflação e o principal, né, que o mundo depende hoje da China, em todos os sentidos, né? A China virou o chão de fábrica, né, da passada, o abastecimento, né, a gente teve um problema recente dos navios demorando um pouco para saírem dos portos. Isso impacta o nível de estoque no mundo inteiro, né? A economia globalizada, ela sofre com todo esse cenário, né? E ainda mais, né, retirando liquidez, né, do mercado. Mas também tem um contraponto nessa história, que é o seguinte: a redução, né, o tapering, ele virá à medida que a economia americana ela mostre também que ela está recuperando, né? Então, não é o pior cenário se a gente parar para pensar, né? Esse excesso de liquidez ele vai ser retirado conforme a economia ela vai retomando, ela vai ganhando força. É comum a gente ver fotos, né, no Twitter recente sobre McDonald's oferecendo salários, né? Vem aqui, ganha um iPhone, né? Venha trabalhar. O custo por hora, né, de trabalho aumentando muito. O que a gente pode ver daqui para frente com a redução do tapering hora, né, trabalho aumentando, né? Então o empreendedor pagando mais hora extra, né, aumentando, né, esse tipo de relação, né, de trabalho, e automaticamente, né, o dinheiro gira, né? Prever isso é muito difícil, mas eu acho que são indicadores que valem a pena a gente olhar, né, quando a gente começar a acompanhar o payroll, que é hora trabalho, hora trabalhada, se está pagando hora extra, se não está, e o valor da hora, né? Hoje a gente tem um valor da hora aí em alguns setores que estão bem aquecidos, né? E se a gente ver esses valores, ficar um pouquinho abaixo, mantendo esses níveis e a quantidade de horas aumentar, também é um bom sinal, né? Também é um excelente sinal. Então, eu acho que é importante a gente ir acompanhando. Pode afetar, sim, né, com certeza, mas eu acredito que a economia melhorando, a economia dando sinais, né, de recuperação, de retomada, essa transformação da realidade aí do americano, né, tende a passar por essa relação do trabalho e da remuneração hora, né? Claro que num primeiro momento vai afetar, né? A gente vai sentir. Tem a questão da sazonalidade também, né, que o verão, né, estimula, né, o consumo. Agora no inverno lá a gente pode ter também um problema em relação à matriz energética, como a gente teve ano passado, na Europa também, né? Não sei se as pessoas vão lembrar
das turbinas, né, as pás eólicas travando, né, na Alemanha. Então, a gente vive um cenário bem complexo, né, bem complicado. Mas eu acredito que a gente tenha... Eu sou sempre comprador, né? Então, essas grandes correções, para mim, elas são oportunidades, né, para o investidor de longo prazo, para o investidor que está olhando sempre bons negócios, boas empresas, que quem sobreviveu ao Covid, para mim, dentro do varejo, foi o pior momento da história do varejo, é um super sinal de resiliência, né? E a cultura do americano também, de consumo, ela é um pouco diferente da do brasileiro, né? O americano também não tem esse foco, né, de poupar, ele gira um pouco mais, ele gasta um pouco mais, e o americano poupou dinheiro também, né? A poupança do americano aumentou um pouquinho. Então, eu acho uma incógnita a gente tentar olhar e prever esse cenário, né? Mas eu acredito que a economia retomando, melhorando, e a gente olhando esses sinais aí no payroll, né, de horas trabalhadas e quantidade e o valor por hora, vão dar um norte para a gente, né? O que é interessante também é que o comportamento do consumo, né, ele vai mudar porque a gente vai abrir espaço aéreo, então o turismo vai aumentar, né, então a gente vai começar a ver esse movimento de novo do turismo, né, então a gente não tem ainda como prever essa questão, principalmente Estados Unidos, né, e Europa, que tem no turismo um motor aí do varejo. Eu acredito que a gente possa sim ter surpresas, apesar da inflação. Dá um giro aqui, vou pedir para você esperar só um minutinho, Anderson, enquanto a gente vai dar um giro aqui, o mercado que já está caminhando aqui para o fechamento, nos últimos minutinhos aqui desse pregão. Eu queria só trazer aqui uma observação, enquanto a gente tem um dia de praticamente 3% de queda agora já no finalzinho do pregão, me chamou a atenção aqui que entre as pouquíssimas altas aí a gente tem hoje aqui Taesa subindo 0,25%. A gente sabe que nesse cenário aí de crise hídrica, né, apesar da gente ter isso num radar aí, numa preocupação aí dos investidores também, não só dos investidores, mas enfim, né, de todos, essa coisa da tarifa ficar um pouco mais cara também tem por um outro lado segurado um pouco as quedas do setor, mas hoje não escapou tanto porque Taesa e Light foram as únicas aí que ficaram um pouco aí acima, né, do patamar, no patamar positivo, mas Eneva, por exemplo, caiu 1,97%, CESP 0,75% de queda, Engie 0,61%, Elet 6 e Elet 3 também, que aqui tem um cenário ainda, né, diferente se a gente considerar das outras, porque aqui a gente tem aquela questão de privatização, mas os dois papéis aqui da companhia ficaram na queda de mais de 1%, e Taesa especificamente, assim, de repente pode ser uma questão, né, de proteção num dia de queda, como hoje, pelo menos era o que eu estava dando uma olhada aqui nessa alta da Taesa. Hoje não tem nenhuma movimentação específica, mas esse setor de energia tem sido visto aí como essa opção defensiva nesses dias em baixa aí. Lembrando que tem essa alta aí prevista aí na tarifa de energia elétrica, que no final das contas é a gente que acaba pagando sempre mais caro, né, Rafa? E você também tem mais notícias por aí? Tenho sim, Débora. Tenho duas notícias aqui. A primeira delas é sobre a Samarco, né? Que um juiz liberou a Samarco para fazer repasses para a Renova. A Samarco vai poder continuar aí a fazer os repasses para a Fundação Renova, e quem informou isso foi o Broadcast, né? A decisão é do juiz da recuperação judicial da mineradora, que negou o pedido dos credores da companhia para suspender as transferências. De acordo com a decisão, a obrigação da Samarco com a Renova não faz parte das dívidas previstas no processo de recuperação judicial. A obrigação vinha sendo cumprida pelos acionistas da Vale e BHP e deve ser assumida pela Samarco, de acordo com o juiz. No entanto, ele ressalta que o reconhecimento de que as obrigações com a Renova são da Samarco e não dos acionistas é provisória e que deverá ser melhor discutida mais à frente. E além disso, né, Débora, não tem como a gente não estar de olho no que acontece na CPI da Covid lá em Brasília, né? Porque hoje eles estão falando
sobre a história da Prevent Senior, né? A advogada Bruna Morato está lá e afirmou que a Prevent Senior, por conexões políticas com o governo federal, tinha segurança de que não seria fiscalizada ou investigada pelo Ministério da Saúde pelo uso do método de tratamento precoce contra a Covid-19. Segundo ela, os executivos da operadora buscaram uma espécie de, abre aspas, pacto, fecha aspas, ou abre aspas, aliança, fecha aspas, com integrantes do governo do chamado, abre aspas, gabinete paralelo, fecha aspas. A advogada informou que a Prevent Senior vinha recebendo críticas muito duras do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Henrique Mandetta, em razão do uso de métodos não convencionais e registro elevado de mortes de idosos com Covid-19. De acordo com ela, houve tentativa inicialmente de buscar proteção junto ao Ministério da Saúde. Ela afirmou que, abre aspas, como não deu certo, já existia um grupo de assessores médicos próximos ao governo que tinha informações, até então muito próximo ao interesse do Ministério da Economia em relação ao país não precisar aderir ao lockdown, fecha aspas, e depois ela continuou, né, abre aspas. A Prevent Senior entra para corroborar com essa possibilidade, ou seja, a possibilidade das pessoas se exporem mais ao vírus, cientes de que existiria uma possível cura ou tratamento que reduziria a letalidade. Ouvir dos médicos é que aquilo que seria uma, abre aspas, pílula de esperança para validar, chancelar a estratégia do governo federal, fecha aspas. E esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, né, Débora? Vale lembrar, na semana passada, o senador Randolfo Rodrigues disse que o relatório final da CPI da Covid-19 ia ser algo, eu esqueci agora o adjetivo, mas era algo como tenebroso, assustador, enfim, porque era uma coisa, né, muito grande. A gente vem acompanhando a CPI da Covid o ano inteiro, né, e muitas revelações sendo feitas aí, muitas coisas ainda meio desencontradas, e a gente vai acompanhar tudo aqui na BMC de como isso pode afetar os investimentos, o mercado de juros é afetado com isso, o mercado de câmbio, insegurança política a todo lado aí, a gente vai ficar de olho. Inclusive 2022 tem eleição vindo aí, então eu acho que nessa coisa de instabilidade política ainda deve vir bastante tempo aqui, né, Débora? Com certeza, viu, Rafa? Isso também acaba refletindo bastante aqui, ó, nessa curva aqui, na curva DI, que eu acabei de abrir aqui para poder ver como é que ficou nesse final de dia, né? A curva DI que inclusive teve aqui em alguns momentos aqui na ponta curta, que inclusive chegou a atingir os 11% aí nesse dia de hoje. Mas se a gente olhar aqui, ó, na curva inteira, abriu bastante aqui, tudo verdinho, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Ao contrário do que como acompanha, como opera o Ibov, se a gente tem aqui o juros subindo, isso não é positivo para a gente, com aversão ao risco lá fora também, com esse cenário político aqui dentro, com o aumento dos riscos políticos, né? E isso com certeza acaba piorando muito mais o cenário dos DIs. Então, hoje que fecharam aí bem estressados aí nesse final de dia. Além disso, também tivemos o dólar fechando em alta, viu, Rafa? 4,53, depois de ter batido aí os 4,45 hoje, o dólar fechou no alta de 0,62% aí, ficando nessa casa aí dos 4,43 aí por hoje. Bom, no final das contas, a gente também teve fechamento de Estados Unidos agora. As bolsas por lá fecharam em queda, e queda bem significativa, Dow Jones caindo 1,10%, Nasdaq, a bolsa da tecnologia por lá, caiu bastante, 2,26%, e a gente também teve aí o S&P 500 caindo 1,59%. Agora, lembrando que essa questão de tecnologia, a gente ainda tem, né, a China, que acaba impactando muito tudo quanto é indústria de tecnologia, com essa redução das indústrias por lá, impacto, crise energética também, além do que a gente já vinha vendo na Evergrande acontecendo, né? A falta de chips, semicondutores, tudo que a gente já vem noticiando, e isso só tende a se agravar nos próximos meses. E aí a gente já começa a ver alguns resultados na bolsa. A gente teve a fala do Fed lá nos Estados Unidos, né? Aí falando sobre essa questão do tapering, que deve realmente então aí, né, começar já em novembro. E aí a gente teve as bolsas com certeza aí já respondendo a tudo isso, a toda essa movimentação lá fora. E vamos voltar aqui a falar com o Anderson, então. A gente já estava falando sobre essa questão do varejo por aqui, ô Anderson. A gente pode então considerar esse movimento de agora, esse momento como um bom momento de repente para entrar nos ativos mais descontados do setor de varejo? Assim, nesse caso, você consegue ainda enxergar algum ativo ainda como descontado?
Ou já foi tudo que tinha que ser precificado? Ou ainda é um risco? Ou esse momento ainda é de cautela? Ainda tem que esperar? Porque com tudo que a gente, inclusive, estava falando agora, risco político, tem muita coisa ainda se movendo por aí. Todo dia uma novidade. A gente não consegue, né, ter muito uma previsão do que vai se acontecer, né? Mas se já foi tudo precificado aí, quais seriam esses ativos aí, na sua opinião, que você enxerga aí mais espaço de crescimento aí? Tem aquela máxima, né, de comprar ao som dos canhões, né? E eu acho que são nesses momentos de racionalidade do mercado que a gente consegue se posicionar, né, com uma margem de segurança um pouquinho melhor, né? Ao invés de comprar no topo do ciclo, né? Eu enxergo hoje uma margem de segurança muito interessante no setor de shopping centers, tá? Eu acredito que Multiplan, Iguatemi, até por estarem posicionados aí em alguns malls que, por exemplo, são insubstituíveis, né, como Iguatemi Faria Lima, como o Shopping Morumbi, é muito difícil você ver o seu investimento não retornar no médio e longo prazo, né? Olhando, mas claro, a renda variável sempre vai ter risco, né? Eu enxergo também essa queda em alguns setores uma oportunidade bem interessante em relação a calçados, tá? Principalmente Vulcabras, né? Porque a gente tem a Centauro, né? A Centauro, por exemplo, vai sofrer muito com a Nike, né, em relação ao posicionamento de Nike no mercado, principalmente pelo impacto da China, tanto frete quanto dólar, né? E a Nike, ela obriga o pequeno varejista a comprar toda a grade, por exemplo, né, e demora até 8 meses para entregar. Isso mata o fluxo de caixa do pequeno e médio varejista. Diferente de Vulcabras, principalmente com Olímpicos, né, que além de ser, né, uma marca aí de base da entrada, talvez Olímpicos, o pessoal fala pouco, mas é uma dos turnarounds mais bonitos de marcas brasileiras, né. A fábrica, ela tem o que tem de mais novo, né, fizeram CAPEX, trouxeram o que de mais novo na América Latina, né. Ela vai começar a desenvolver Mizuno, né, nacionalizado a partir do ano que vem, né, vai ser autossuficiente energética, né, em 2 anos, né, em energia limpa, energia eólica, né, e à medida que os concorrentes estão perdendo margem, né, e aumentando o preço na ponta do varejo, a Vulcabras ela vai conseguir melhorar a margem dela, né? A gente não pode esquecer que a Grendene vai pagar royalties para a Vulcabras aí durante 3 anos, né? E antes, né, o que a Vulcabras vendia em 14 mil, 15 mil pontos de venda, hoje na Grendene ela vai vender em 120 mil pontos de venda, isso vai direto na margem da companhia, né? E o principal diferencial para mim é a Vulcabras não exigir do pequeno e médio varejista que ele compre toda a grade, né? Então o varejista consegue pegar a numeração que mais vende, ter mais giro, né? Ocupar menos capital imobilizado em estoque, né? Então automaticamente ela vai ganhar espaço, share de vitrine, né? E por ter um ticket médio menor, ela pode se beneficiar desse caos. Então ela pode sair vencedora nesse cenário, né? Então, Vulcabras, para mim, é uma posição bem interessante. Eu acho que vale a pena ficar de olho, né? Shopping centers, o e-commerce, né, é uma tese que tende a continuar crescendo, mas essa pressão nas margens, no curto prazo, pode impactar um pouco mais, né? E uma outra empresa que eu gosto muito e eu acho que ela é insubstituível hoje é Vivara, né? A gente falou aqui na BMC, inclusive, a gente acertou aqui que o Dia das Mães seria um recorde, né, na história da companhia, e foi, né? A empresa está entregando. Eu gosto muito de olhar para a gestão, né, para as pessoas dentro das companhias, né, e investir nas pessoas, e o que a Vivara tem feito, o que ela conseguiu desenvolver no digital,
a Aline Cardoso, da EK Asset, usou um termo que eu achei, né, que resume bem o que a Vivara fez, né, no digital, que ela crack the code. Né, ninguém achava que era possível, né, você vender joia dessa maneira, e a Vivara conseguiu. Né? A Vivara, na Black Friday, ela tem um incremento histórico muito interessante no digital, e com essa retomada ela aumentou o espaço, o share físico. A tendência é que ela também se beneficie disso, principalmente pela margem que ela consegue por comprar muito bem, né, e pela concorrência, né, que praticamente morreu. Outro case que eu acho muito interessante também é Pets, né? O Igor até comentou no chat ali. Eu acho que a Pets vai continuar crescendo, ela vai continuar tomando o mercado, ganhando o mercado. Espaço Laser, eu acho um case incrível também, o setor de serviços voltando. A margem de Espaço Laser, ela é impressionante. A empresa, ela começou a recomprar franqueados, e o mercado não entendeu muito bem o porquê que ela fazia isso. Mas, na verdade, ela comprando o franqueado, como que você desenvolve a franquia? Em algumas regiões, para você acelerar crescimento, você contrata um franqueado que ele vai ser o seu desenvolvedor de área. Ele tem que te entregar, né, X lojas em determinado tempo e fazer a gestão. Né? Com a pandemia, a marca viu que esse crescimento poderia não ser tão acelerado. Então ela mesma preferiu comprar, sabendo que o negócio é bom, sabendo que a margem é muito boa, e ela acelerar essas áreas. Né? Então, se eu não me engano, julho, a empresa já teve um resultado melhor do que 2019. Tá? E eu quase não vi ninguém falando disso no mercado. Então acho que esses cases, né, eles tendem a se beneficiar desse cenário. Né? Vulcabras, Multiplan, Iguatemi, Pets, Vivara. Eu acho que hoje são os cases aí que eu fico um pouco mais de olho. Show de bola, então. Aí o Andy aí falando aí os cases que tá de olho. Muita gente aqui estava até lendo aqui no nosso chat. Aqui, o chat aqui, né? Inclusive, participação do grande Gustavo Bernardes. Um beijo pro grande Gustavo Bernardes aqui. O Helder aqui também falando. O Helder falando que hoje o Gustavo nem dorme porque a Débora mandou um beijo para ele. Excelente aí. O Asset Liberty também aqui com a gente aqui. O Igor Cândido, o Helder, o Wagner Gomes, o Alexander, muita gente aqui. O Rui das Neves, Débora, falou que tinha ouvido na hora que eu falei do ministro Henrique Mandetta, que ele ouviu eu falando do ministro Vampeta. E aí ele voltou para ver se estava certo ou não. Ele falou que estava certo. Enfim, o Andy aqui rachando o bico aqui com a gente. Bom, agora seguindo um pouco na contramão do varejo, né, a gente tem empresas no mercado que acabam se beneficiando dessa alta dos juros e da inflação. Você acha que a Neogrid pode ser uma delas? Porque, veja bem, né, a empresa deve viver um bom momento no mercado futuro, com um crescimento cada vez mais acentuado da importância dos dados. Você pode explicar para a gente melhor, por favor, sobre o modelo de negócio da companhia para a gente? Como é que ela acaba, né, se beneficiando desse ciclo de altas da Selic? Neogrid é um caso muito interessante, porque ele não é muito óbvio e muito fácil de entender. Mas, primeiro que na crise, né, a importância de você trabalhar os dados. Eu estou hoje aqui na CID, que é uma empresa de monitoramento de dados aplicado a comportamento de consumo. Né? Só para vocês terem ideia, eles fecharam na semana passada mais de 17 clientes. Tá? Então isso mostra bem esse cenário. Por quê? Porque o mercado fica mais competitivo, né? Então você precisa ser mais assertivo, você precisa melhorar a forma como você entende o teu consumidor, né? A taxa de conversão, ela é um dado que o mercado até 10 anos atrás, ele chutava, né, essa taxa no mundo físico, que era 90% do varejo. Né? O digital deu uma assertividade, né, muito maior, e isso trouxe para o físico, né, uma nova dinâmica. E a Neogrid, ela consegue consolidar todos esses dados, né, desde a indústria, né, até o abastecimento, até o operador logístico, né,
e a ponta do varejo, né? Fazendo com que todo o mapeamento desse consumo ele seja claro, né? E a Neogrid, por que diferente de uma outra empresa que precisa se alavancar muito, né? E aí tomar capital, né, prejudicaria o crescimento, a Neogrid ela é uma tech compounder, né? Então ela trabalha no modelo de receita recorrente, né? Ela faz fusões, ela faz aquisições muito pontuais. Então ela compra muito bem outras empresas, ela paga barato, ela sabe negociar, ela espreme bem e ela pega empresas que tenham sinergia dentro do ecossistema dela, que ela vai conseguir fazer o upsell para os clientes atuais, né? Então esse cliente ele vai amadurecendo a forma como ele vai usando o dado, ele vai criando novas dinâmicas, novas demandas, e aí ela já tem uma solução pronta para colocar ali, e assim por diante. E ela vai trazendo novos negócios para incrementar esse ecossistema. O que é muito bacana da Neogrid, que o mercado talvez não tenha se atentado ainda, é que ela está desenvolvendo o maior data lake de consumo do Brasil, né? Ela também tem uma exposição à receita em moeda estrangeira, né? Empresas dos Estados Unidos, na Europa, que parece também que o mercado não olhou. E o trimestre passado costuma ser o pior trimestre histórico. Assim como o último trimestre do varejo é muito bom, o da Neogrid, né, o tri passado ele não mostra a realidade. Por quê? Porque as empresas voltam no fim do ano, elas estão começando, né, a retomar as atividades, os contratos eles começam a ser fechados a partir do terceiro, quarto mês do ano. Então, a gente já vai ver nesse tri um incremento bem interessante e a receita recorrente da Neogrid ela vai virando uma bola de neve. Então, ela vai aumentando. O trabalho do comercial vai evoluindo, vai melhorando. Essa bola vai aumentando, até que uma hora que isso ganha uma força, uma explosão, e aí já é tarde demais, né? O outro ponto interessante da Neogrid é que empresas de tecnologia hoje, o fator humano, né, o RH, que você tanto defende, que você gosta, né, ele é muito importante em empresas de tecnologia, né? O fator humano, ele é determinante. O capital humano é que agrega valor para o negócio. E a Neogrid, em algumas aquisições, principalmente com a Horus, né, ela trouxe um dos top 5 times de cientistas de dados do Brasil, né? Foi um incremento muito interessante, foi muito positivo. Essas cabeças ali dentro vão atuar em conjunto, né, com o resto do time da Neogrid para melhorar o filtro dos dados, para melhorar os relatórios, para melhorar os produtos que você desenvolve de análise e comportamento do consumo, e isso para o cliente vira resultado, né? Então imagina para a indústria você conseguir, né, utilizar 15% da sua planta, né, para colocar uma outra linha de produto em produção que tenha um valor agregado muito maior, né? O quanto que isso vale, né? Ou se em determinado período, diante da sazonalidade do teu negócio, você consegue dar férias para o seu time, né? E num período que a tua demanda na fábrica seja maior, você consiga trabalhar com todas as pessoas ao mesmo tempo, reduzindo o teu custo operacional, trabalhando com menos funcionários na sua fábrica, no seu negócio, né? Ou para o varejista, entendendo qual que é o melhor dia e o nível máximo que você consegue chegar de desconto em determinado SKU, né? Se a gente olhar também dentro da Horus hoje, a Neogrid consegue ter em tempo real, D+1, D+2 praticamente, a fotografia da nota fiscal do que foi comprada, né? Então eles conseguem entender exatamente o perfil de consumo por transação, né, em produto e transformar isso num banco de dados de comportamento de consumo por hora, por região, né, por clima, né? Se você cruzar, por exemplo, os dados proprietários com
clima-tempo, MapLink, você vai conseguir entender se trânsito, né, numa cidade acima de 300 mil habitantes, né, com clima acima de 25 graus, se o meu consumo de cerveja aumenta ou diminui, por exemplo. Né? Sabendo isso, você consegue saber melhor como você compra, como você trabalha a sua margem, que marcas você consegue trabalhar, como que você coloca o seu time de trade marketing para desenvolver as promoções, né? Até quanto você consegue trabalhar essa promoção para preservar a sua margem e você aumentar a sua área, né, de espaço de gôndola para transformar isso em dinheiro, né, e minimizar o teu capital imobilizado em estoque. Então você consegue diminuir espaço de estoque, aumentar espaço que você consegue transformar em giro, né, de produto e melhorar a exposição de gôndola, né, em cada corredor com produtos de margem e giro melhores. Então, a Neogrid, ela é um must-have, é uma empresa que ela vai ser fundamental, vai ser necessária, né, para toda a cadeia. Né? E imagina você integrar tudo isso e o operador logístico já saber, no fim do dia, o que ele tem que entregar na rota dele no dia seguinte, sem você precisar colocar, né, pessoas no meio do caminho. Por quê? Porque você elimina aquela coisa do comercial. O comercial falava assim, pô, cara, compra aí, eu preciso bater minha meta aqui, ó, eu te dou um desconto aqui de 20 centavos, você compra um pouco mais, o cara acha que ele fez um baita negócio, o cara tá ocupando estoque, ocupando dinheiro, ocupando giro, ocupando espaço que ele tem, que ele poderia desenvolver melhor outros produtos. Então, a Neogrid, na minha visão, ela é uma das histórias, uma das empresas mais legais da Bolsa. Eu acho que quando o mercado começar a entender melhor o que ela faz e o que ela é e o potencial de crescimento dela, a gente não pode esquecer também que a Neogrid, agora com a Viu, né, ela mostrou que ela não precisa fazer só fusões e aquisições no mercado. Ela, dentro dela, desenvolve, né, as próprias empresas que ela pode desenvolver o upsell. Então a Viu é um exemplo disso, por isso que vem a questão do RH como diferencial estratégico. Por isso que as aquisições das empresas e as pessoas que vieram junto são muito importantes e valem a pena a gente olhar. E para o investidor que está acompanhando a gente, você acompanhar essas empresas no LinkedIn, ver o que tem de vaga, né, conversar com os executivos, etc., você vai entender um pouquinho da dinâmica e do nível das pessoas que foram adicionados ao negócio. Então, nesse cenário, você entender como você trabalha melhor sua margem, como você compra melhor, como você posiciona melhor seus produtos, como você categoriza melhor o seu mix, né, a Neogrid sai como um motor de vantagem estratégica. Então, eu acredito que ela vai ganhar cada vez mais espaço com indústria, né, partir para outros segmentos e ganhar espaço também no grande varejo. Anderson, eu não poderia encerrar essa nossa entrevista aqui sem antes trazer para você os elogios do pessoal do nosso chat. O Rui das Neves está dizendo assim, Anderson, como sempre, muito sereno e com muito conhecimento do que fala, parabéns. Tá aqui o Helder também dizendo ótima visão. Bastante gente aqui deixando elogio para você, elogiando bastante aqui a sua opinião. Inclusive o Helder está perguntando o seguinte, Anderson, prefere Neogrid ou Sinqia? Olha, acho os dois cases aquela pergunta de vestibular, né? Muito interessantes. Eu compraria na minha carteira um pouquinho dos dois. Assim, eu gosto dos dois cases bastante. Acho que as duas empresas têm muito potencial, mas se tivesse que escolher uma, eu escolheria Neogrid. Aí, se a gente olhar um prazo aí de 5 anos, eu acho que Neogrid ela tem um potencial de virar uma ten bagger. Assim, eu gosto muito do modelo de negócio dela e acho que o potencial dela é incrível. O Cristiano também está dizendo aqui, ó, Andy é o cara, exatamente isso, Andy. Obrigada pela sua participação, obrigada por colaborar aqui conosco também, por participar aqui dessa nossa, né, dessa nossa história, dessa nossa missão, que é levar realmente a informação que gera valor. Contamos sempre aqui com a sua participação, não só aqui no Top News, o fechamento do mercado, mas a nossa programação na BMC, a gente quer sempre ter pessoas realmente profissionais, pessoas que sabem, entendem do que estão falando. Então já contamos aqui com a sua participação próximas vezes. Até mais.
Valeu, obrigado. E eu fiquei muito feliz de ter participado nessa data. Vocês merecem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Até mais, Andy. E a gente vai seguindo por aqui, pessoal. Só antes de eu ir para a próxima entrevistada da gente, eu queria só passar para vocês como realmente ficou aí o Ibovespa. 3% de queda hoje, olha isso, 3,05 aos 110.123 pontos. Foi assim que terminou. O dólar realmente disparado aí no alta, aquela intervenção aí que o Banco Central ontem tentou fazer adiantando alguns leilões de swap, não adiantou. Tanto, foi muito pontual, aí dólar futuro agora está a 5,43. No nosso monitor de mercado foi exatamente aquilo que a gente já vinha acompanhando desde o início da manhã, com bancos digitais ali disparando ali na frente. Claro que essa questão da alta dos juros, né, acaba realmente impactando um pouco mais aí o setor. A Cash 3 também está ali, a terceira maior queda é 8,65% de queda. Siderurgia, CSN, junto com os Minas, inclusive também aí nessas quedas. A Vale também está aqui, o que caiu 5% aí hoje. Prio 3 também caiu 5%, 5,11%. Indo para o varejo, a gente teve Homer 3 caindo 6,20%, lojas Renner, que caiu 4,49%, Lame 4,53% de queda. Além disso, o setor de construção, que também acaba sendo muito impactado depois que a gente tem juros mais altos, as pessoas não querem então entrar de cara aí em novos financiamentos. Então a gente tem a EZTEC aí, né, com 5,42% de queda, a gente tem outras construtoras aqui nesse cenário aqui de queda, que não é só de hoje, a gente vem assistindo esse cenário de queda para alguns setores aí nos últimos dias, principalmente depois do Copom, quando a gente vê juros altos. Nesse cenário de construção, inclusive, tem um outro fator, que é matéria-prima. A gente sabe que preço do aço e matéria-prima também vem pesado bastante aí para o setor, que precisa ter margem aí para poder conseguir repassar esses preços. E aí isso acaba dificultando um pouquinho a vida aí das construtoras, apesar dos resultados operacionais serem bastante significativos. Mas vamos ver como é que serão aí os próximos trimestres aí da companhia. Pelo menos o Ibovespa não está dando muito sinal de recuperação, pelo menos por enquanto. Vamos ver se as casas vão começar também, né, a mudar aí as expectativas, né, Rafa, como a gente tinha visto. Aí tinha casa esperando o Ibovespa a 150 mil pontos, algumas já começaram a revisar, né, e depois que a gente está vendo esses cenários aí com ruídos políticos que não param e realmente que não reduzem, muito pelo contrário, commodities, né, minério de ferro na tonelada no novo patamar de preço. Ou seja, são muitas coisas que vão cada vez mais contribuindo nesse cenário de crescimento da China, que isso impacta não só o Brasil, mas o mercado global como um todo. Então, quando a gente junta tudo isso aí num pacotão, né, realmente fica difícil aí pensar, né, num cenário aí de patamar de 130 mil pontos. Eu já acho um teto aí já bem alto, bem distante. Agora 150 mil, mas é como aquilo que a gente sempre fala, né? Se tem caixa, também você pode olhar, mudar um pouquinho a chavinha e ver oportunidade. E é sobre isso, sobre esse cenário aí de hoje, sobre o que aproveitar e como olhar a oportunidade. Também a gente vai conversar com a Heloísa Baldin nesse momento, agora ela que já está aqui ao vivo com a gente, ela que é operadora de mesa de renda variável lá da AMG, já está aqui comigo. Tudo bem, Heloísa? Boa noite, tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. Nós que te agradecemos aqui, eu e o Rafael aqui, que a gente faz esse fechamento do mercado aqui da BMC. Obrigado por ter aceito o convite aí nesse dia que eu imagino que também foi de correria aí para vocês, né? Dias assim de queda acabam sendo um pouco mais turbulentos, né? Mas enfim, semana passada o Ibovespa chegou a bater a casa 107 mil pontos, né? Depois recuperou nos dias seguintes, mas hoje aí nesse final da manhã veio renovando mínimas até no final agora do pregão fechar aí nessa queda de 3%. Acredita que ainda tem fôlego para o índice recuperar nesse ano? Como eu vinha falando agora, tinha casa apostando no índice a 150 mil pontos, né? Quais fatores você acha que pode ainda estar pesando nesse curtíssimo prazo aí no Ibovespa, Heloísa? Eu acho que a gente tem espaço no Ibovespa para boas oportunidades em alguns setores específicos, por exemplo, o setor de bancos, que se beneficiar com a alta de juros, frigoríficos, algumas coisas, por exemplo, as petroleiras estão bem posicionadas, né? O preço do petróleo está alto.
Só que, como um todo, a Bolsa encontra dificuldades para se valorizar num conjunto, né? A gente tem uma questão política muito delicada e, sobretudo, a gente tem hoje um cenário em que as expectativas elas se deterioram continuamente. Então, as expectativas de inflação estão se deteriorando, consequentemente, a curva de juros abre mais, e isso dificulta, primeiro, né, que a gente tenha estabilidade para enxergar um crescimento de prazo mais longo, com erosão do poder de compra das pessoas. Então, num cenário de crédito mais restrito e mais caro. Então, esse cenário ele é um cenário difícil para, de repente, pensar numa apreciação muito grande na Bolsa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se o exterior melhorar, a gente talvez consiga aí uma valorização até 120, 125. Mas a gente precisa de fatores externos colaborando para isso, porque em âmbito doméstico a situação está complicada. Mas aí se a gente olha para fatores externos, Heloísa, por exemplo, aí a gente tem a China aí que já vem aí, né, uma redução aí de crescimento, tem o próprio governo chinês aí batendo bastante nessa questão, né, de energia lá, eles querem bater essa meta aí de redução de energia, né, inclusive já reduzindo aí, inclusive cortando energia aí já de algumas províncias, né, o que já está reduzindo também aí a produção de algumas indústrias, o que com certeza vai vir no efeito, né, naquele efeito dominó na falta de insumos e piorar aquela situação, por exemplo, dos semicondutores, ou seja, como que a gente consegue olhar lá para fora e ver essa melhora aí externa? Porque aí, e por outro lado, se a gente for pensar nos Estados Unidos, a gente tem um tapering aí também, né, empregos nos Estados Unidos, que é um outro ponto que hoje, né, o Federal Reserve fez essa aspa aí, dizendo que está longe ainda de chegar, né, no que eles pretendem. Então, assim, é difícil a gente conseguir olhar lá fora e dizer assim, poxa, dá para conseguir esse respiro lá fora. Aqui dentro, menos ainda, né? Ou seja, não dá uma sensação de meio que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come de todo jeito? Com certeza, mas eu acho que tem algumas coisas, né? Ano que vem, a gente tem ano de mudança, na verdade, de reeleição do Xi Jinping. Então, talvez a gente tenha, ainda na China, um espaço para alguma política estimulativa que colabore para a retomada de atividade lá. Você tem também uma possível retomada da produção de aço, né? Agora, depois que passarem, eles reduziram por conta dos Jogos de Inverno de Beijing. Então, talvez a gente tenha uma retomada na China que melhore um pouco, pelo menos essa contínua decepção com o crescimento que a gente vem vendo. E nos Estados Unidos, sem dúvida, a variante Delta atrapalhou a recuperação. Mas hoje o tom das falas do Powell e da Yellen é que sim, a variante Delta atrapalhou a recuperação. A gente está aquém da geração de empregos potencial, mas tem muito espaço, mas o jogo não está perdido, sabe? Podemos continuar nesse caminho que as coisas vão poder se acomodar. Então, nesse sentido, eu acho que tem um único fator no cenário externo que é mais complicado, que é essa questão da crise do gás na Europa. Esse problema, de fato, eu acho que é mais difícil de contornar e que eu acho que a gente vai ter que encontrar alternativas de médio prazo para ele. Mas, ainda assim, a visão que eu tenho para o exterior é que está marginalmente mais positiva do que a que a gente tem aqui. Perfeito, então. Agora, Heloísa, novamente seja muito bem-vinda aqui ao Top News. Heloísa, ontem o mercado teve uma reviravolta, né, no fim do dia, ali, após a fala do presidente da Petrobras, né, o Silvio Luna, que a gente inclusive acompanhou aqui no Top News ao vivo, né, que fez questão de reforçar que não há nenhuma mudança na política de preço da estatal. Hoje, no início da tarde, depois de 85 dias, a Petrobras anunciou, no entanto, um reajuste no diesel, né, de 25 centavos por litro. Em seguida, a gente viu o papel da companhia virar e seguir a tendência de aversão a risco com o cenário externo e queda das commodities. Como é que você avaliou essa fala da Petrobras seguida, né, de um anúncio de um reajuste do diesel, Heloísa? Assim, a Petrobras vem mantendo um compromisso muito grande com a política de paridade de preços, né? Que é de reajustando, né, de acordo com bandas, o preço do petróleo internamente com o preço do petróleo em dólar, né?
Isso tem sido fundamental para a Petrobras ter, inclusive, ter melhorado, né, a sua rentabilidade ao longo desse ano. E a Petrobras, a gente tem que lembrar que no começo do ano teve aquela tentativa de intervenção, né, do Bolsonaro na Petrobras, com a troca de comando e tudo mais, que fez com que a empresa fosse muito punida. E aí a Petrobras vem fazendo um trabalho de retomada de credibilidade importante desde então, e mesmo diante de um tema hoje tão pouco popular, né, porque a gasolina já está num patamar super elevado, né, você falar que você vai reajustar o diesel é politicamente difícil, mas a Petrobras vem mantendo o seu compromisso com uma acionista e mantendo a política de paridade tal como foi combinado, sem ceder a pressões políticas. Agora, Heloísa, queria te perguntar também, né, porque hoje o presidente do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, falou que o Congresso vai debater um projeto que trata do ICMS para que tenha um valor fixo, né, o ICMS ali com valor fixo no Brasil. Como é que você vê essa questão de fixar o valor do ICMS? Você acha que é uma boa? Você acha que o mercado vai responder bem? Como é que você enxerga essa movimentação lá do pessoal do Congresso, Heloísa? Essa movimentação é uma movimentação bem delicada, né? Porque o ICMS é uma receita dos estados, né? Então, sempre que você tem deputados mexendo numa receita que ela é estadual, isso gera um conflito distributivo dentro da federação que é grande. A princípio, seria interessante porque a gente tem uma disparidade muito grande em vários estados no preço do combustível por conta da variação da alíquota do ICMS, mas eu acho politicamente uma questão bem delicada e que vai ter que ser resolvida entre os deputados e os governadores. Heloísa, Moody's elevou hoje, né, o rating da Petrobras de Ba2 para Ba1, né, com perspectiva estável. A agência de classificação de risco disse que a mudança foi motivada primariamente pelo desempenho operacional, né, operacional e financeiro da empresa, também, claro, pelas métricas de crédito sólidas. Mas e a volatilidade das commodities e as interferências políticas? Não acha que isso continua sendo um risco para a companhia? Sem dúvida, a gente vê, né, em dias de maior instabilidade local, que a ação da Petrobras ela sofre, né, porque paira ainda, né, não só, assim, tem dois fatores, né, o primeiro deles é que a Petrobras é uma ação muito líquida no índice, né, então quando você tem um movimento de venda, você tem uma pressão vendedora na Petrobras. Mas, além disso, você paira ainda esse fantasma da intervenção estatal na política de preços na Petrobras e que algo possa ser feito evocando governos anteriores, né, que penalizaram a companhia enormemente para regular esse preço. Mas isso é uma questão. A Petrobras vem demonstrando até o momento que ela tem um compromisso grande com o acionista ao manter a política de paridade de preço. E isso se refletiu num melhor desempenho operacional, motivado por, primeiro, né, um preço elevado do petróleo, né? O petróleo bateu $80 hoje, que é acumulando petróleo. Há pouco tempo atrás, na pandemia, se discutia barril de petróleo, o futuro de barril de petróleo com preço negativo, né? Porque a demanda parou de um nível inimaginável. Então, assim, a gente tem um petróleo muito alto, você tem um dólar também que está num nível valorizado, e isso faz com que o desempenho, você tenha um impacto na receita da Petrobras. Eu acho que, com relação à volatilidade das commodities, o petróleo, ele tem uma dinâmica mais pulverizada, né? Porque você não tem, por exemplo, um grande consumidor de petróleo como você tem de minério, que é a China, que consome 70% do minério de ferro. O petróleo é mais pulverizado e a produção do petróleo, ela funciona num regime de cartel. Então, você não tem um aumento você raramente tem aumentos da oferta que não são combinados.
Então, o petróleo tende a ser uma commodity com uma dinâmica de preço menos volátil na ausência de grandes eventos que impactem a atividade econômica, né? A dinâmica de preço do petróleo ela é menos volátil do que, por exemplo, a gente tem visto com o minério na China. Uhum. Bom, ainda falando de commodities, né, o preço do minério de ferro, como você acabou de citar aí, tem puxado realmente o setor aí daqui da Bolsa Brasileira bem para baixo, né? Além disso, ainda tem esses fatores Evergrande, esse menor crescimento da China, como a gente vem falando, né, que tem impactado o mundo como um todo. Qual que seria a tua opinião em relação ao novo patamar do minério de ferro, assim, a partir de agora? Porque com as últimas quedas, a tonelada do minério de ferro a $200 está cada vez mais distante, né? Assim, é um cenário mais difícil da gente ver. Pelo contrário, agora batendo $80 parece ser o novo patamar, né? O que você acha, Luísa? A gente discute muito isso aqui, né? Porque o setor de minério ele foi um setor que os investidores gostaram muito ao longo desses últimos tempos por conta do excelente desempenho. A gente já sabia que o minério de ferro num patamar de $200 por tonelada é sustentável. A dúvida é que haveria um ajuste, a gente sabia que ele viria. A questão é que ele foi brusco. E parece que esse nível de preço de $90, $80, $90 a tonelada é um piso. E que daqui para frente ele tende a retomar. A gente está hoje com um nível de demanda que ele está especialmente deprimido, né? Porque as siderúrgicas na China estão desligadas por questões ambientais, né? Por conta dos jogos de inverno que vai ter em Beijing. E também pela questão da falta de energia, né? Que hoje tem afetado a China, né? De forma muito pronunciada. Mas a expectativa é que os investidores voltem a projetar uma demanda de petróleo mais estável a partir do final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, a expectativa é que esse preço retome um nível ali, talvez sustentável de $120, $130 a tonelada, mas não é nem lá nem cá, né? Eu acho que as siderúrgicas e as mineradoras, especialmente para falar da Vale, CSN, Usiminas e Gerdau, foram muito punidas com essa queda abrupta do minério. Perfeito. Então, agora, Heloísa, quem se saiu muito bem, né, com essa alta dos juros e contratação de novos reajustes pelo Banco Central nas próximas reuniões foram os grandes bancos, né, que desde a semana passada subiam bem e seguraram as altas ali do Ibovespa, mas os bancos digitais não seguiram essa tendência. Como é que você explica esse movimento, na sua opinião, e a expressiva queda do Banco Inter hoje, né, que eu até estava dando uma olhada aqui enquanto a gente estava falando, né, hoje mais de 11%, Rafa. Caindo 11,82% hoje, né, Débora, caindo aí para casa dos R$ 51,77. Como é que você tem visto isso, Heloísa? Você tem uma diferença de metodologia de avaliação entre os bancos tradicionais, por exemplo, o Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, e esses bancos digitais, né? O que você tem o Banco Inter principal representante. Os bancos tradicionais, né, eles são empresas que têm modelos de negócios que são estabelecidos, que são fortes geradores de caixa e pagadores de dividendos. Então, o investidor olha para esses ativos, estimando o fluxo de caixa, vendo qual é o dividendo que sobra e trazendo a valor presente os dividendos, né? Como se você ficasse com aquela ação do Itaú hoje, considerando os dividendos que você vai receber no futuro, quanto ela vale. É um pouco diferente quando a gente fala de um banco como o Banco Inter, né? O Banco Inter, hoje, se você olhar, por exemplo, o lucro por ação do Banco Inter, ele não é expressivo. O que é expressivo? O que é expressivo é que o Banco Inter tem um modelo de negócios e está propondo uma outra forma de pensar serviços bancários, de pensar aquisição de clientes, de pensar a rentabilização da atividade bancária dentro de uma outra perspectiva que é disruptiva. Então, o que está no preço do Banco Inter não é o dividendo que ele paga, mas é o crescimento
que se imagina que ele vai apresentar. Então, na verdade, o Banco Inter, ele vive menos de presente e mais de futuro. A questão é que o que faz a mediação entre presente e futuro na economia é a taxa de juros. E como a gente tem um movimento de elevação muito grande dos juros de longo prazo no Brasil, as empresas de tecnologia, e hoje especificamente teve um movimento de elevação nos juros de longo prazo americanos também, que é uma espécie de taxa de referência, né, para você fazer desconto, trazer valor presente a esse valor das empresas de tecnologia. O Banco Inter sofreu, porque a taxa de desconto que você aplicou foi uma taxa de desconto maior, que gerou um valor presente menor e por isso uma queda tão grande nas ações hoje. Perfeito, Heloísa. Agora eu queria mudar um pouco de assunto, né? Falar um pouco sobre o setor de varejo. Como é que você acha que o investidor deve olhar para ele agora, tendo de um lado os juros cada vez mais altos e do outro a inflação que não para de subir? Você acha que o investidor deve olhar como se fosse uma boa oportunidade ou uma cautela nesse momento, Heloísa? Olha, eu acho que a gente precisa olhar o varejo com cautela. Porque o que está acontecendo no varejo hoje, né? Para o varejo começar a melhorar, a economia tem que parar de piorar. Então, o que o varejo tem reagido à inflação, por questões óbvias, né? Porque essas coisas ficam mais caras. O que a gente está chamando de varejo aqui no Brasil é consumo discricionário, né? Que é aquele consumo que não é básico das pessoas. Quando a inflação está maior, a renda disponível é menor e as pessoas, portanto, gastam menos no consumo discricionário. E a gente está num cenário em que a inflação, a gente não consegue ancorar as expectativas. Cada dia que vem um dado pior do que o anterior. A gente tem juros muito altos. Juros altos, eles não só restringem o crédito, então as pessoas têm que pagar à vista, como elas encarecem o crédito. Então as pessoas não conseguem comprar menos quando elas têm acesso ao crédito. E diante disso, o varejo está com dificuldade de voltar a performar. Sem dúvida, as empresas caíram demais, né? É atrativo, né? Falar, alguma hora não é possível que continue caindo. Mas talvez não seja a hora de voltar para o varejo ainda por conta dessa piora macroeconômica. Isso, Heloísa, eu quero só trazer aqui para o pessoal como que terminou o setor de varejo hoje. Olha só, Magazine Luiza numa queda de 5,45%, Via com a queda de 2,35%, Amer 3 aqui queda de 6,20%, Lame 4 queda de 4,53%, Lojas Renner aqui no setor de varejo de moda 4,49%, Amer 3 também aqui 5,40%, Arezzo aqui 5,62%, CIA 5,57%, Grupo Soma 4,09%, Grupo Guararapes 4,13%, ou seja, uma queda bem generalizada aqui no setor. Agora, Heloísa, mudando um pouquinho aqui de setor novamente, semanas atrás a gente viu o setor de saúde vir aquecido, né, com várias notícias de M&As. Mas nos últimos dias também a gente viu seguidos dias de queda para o setor, né, com notícias não tão pontuais assim. Você acha que está tendo um rotation aí em certos ativos nesse caso? A gente tem notado, né, essa espécie de rotation incipiente, especialmente favorecendo os setores exportadores e setores que conseguem ir bem num cenário de juros altos, né? Então, a gente viu as empresas de commodities indo bem, exceto o minério, né? Mas até o próprio minério teve alguns dias de um pouco mais de fôlego. E a gente tem visto alguns setores mais defensivos segurando um pouco melhor, né? Que é o setor, por exemplo, de alimentação, né? Especificamente players como Açaí vieram tendo um bom desempenho. Mas no setor de saúde, especificamente, esse setor tem muito espaço ainda, ele é um setor muito resiliente, é um setor que agora
ele sai da pandemia melhor do que ele entrou, né? Porque hoje você tem as margens de lucro dos hospitais menos comprimidas pelas internações de Covid. A nossa visão é que esse movimento do setor de saúde ele está mais influenciado pelo mau humor geral da Bolsa do que pelo setor de saúde especificamente. Uhum. Ainda tem mais um detalhe, né, nessa questão do setor de saúde que eu acho que é interessante a gente lembrar, se a gente olhar agora um pouco para frente, né, com essa questão da atividade voltando, das coisas voltando ao normal, com vacina, né, em andamento e tudo mais, a volta também, por exemplo, né, de cirurgias eletivas, e isso acaba também beneficiando o setor, que isso pode aí então trazer uma onda aí, né, de uma onda positiva para o setor de saúde. Bom, tem aqui uma pergunta, inclusive, do Hélio para você no nosso chat, Heloísa. Ele fala o seguinte: Heloísa, você acha que os juros altos afetam a JHSF, considerando o perfil de seus investimentos e de seus clientes de alto padrão? Essa pergunta é muito boa, porque o que acontece é o seguinte, para as incorporadoras, né, por exemplo, você tem a JHSF, que atua com clientes de alto padrão, você tem a Cyrela, que atua com clientes de alto padrão, mas essas incorporadoras elas são afetadas pelo seguinte: mesmo quando você vai fazer um empreendimento de alto padrão, você vende o apartamento ou a laje corporativa na planta. Só que você tem que estabelecer um preço pelo qual você vende essa laje corporativa, esse apartamento. Esse apartamento custa 5 milhões, esse apartamento custa 3 milhões, não importa. Você tem que vender esse apartamento por um preço. Com o nível de pressão de preço, de inflacionária que a gente vem tendo, as incorporadoras têm dificuldade de manter esses custos sob controle, né? Porque você vendeu para o cliente no momento A, no momento B os custos aumentaram enormemente. Se você parar para pensar no efeito, por exemplo, o preço do aço dobrou do começo do ano para cá. Essa queda a gente não percebeu ainda, né? E tudo isso, as incorporadoras, por exemplo, que consomem uma parte significativa do aço, elas tiveram que absorver esse custo sem poder, de repente, repassar para o consumidor porque o apartamento estava vendido. Uhum. Então, dessa forma que afeta. Uhum. Agora, Heloísa, eu queria perguntar um pouco para você sobre o setor de seguradoras, né? O Bank of America tinha mantido uma visão otimista para as seguradoras brasileiras, mesmo após os resultados do segundo trimestre. E você concorda com essa visão do banco ou você acha que tem alguma coisa diferente em relação a esse setor aí para o investidor ficar de olho, Heloísa? Eu concordo, porque o que acontece é que o segundo trimestre foi uma espécie de tempestade perfeita para as seguradoras, né? Porque o que aconteceu foi que, por conta da segunda onda do Covid, né, que você teve, os sinistros dispararam. Então, um cenário em que a gente consegue ter sinistros mais controlados, melhora muito a rentabilidade das seguradoras, né? E, por exemplo, até bancos que, por exemplo, o Bradesco, que tem uma grande seguradora, né? A seguradora é 1/3 do resultado do Bradesco, estavam muito descontados, né? O Bradesco hoje está descontadíssimo por conta do desconto que foi feito por conta da sua seguradora relevante. Eu acho que as seguradoras agora estão muito bem posicionadas para ter ótimos trimestres daqui para frente com essa questão da pandemia quase resolvida. Perfeito. Olha, Heloísa, tem pergunta aqui vindo do chat, né? O Helder aqui perguntando, falando assim, pergunta para a Heloísa como ela vê entrada de capital especulativo na Bolsa ou não estão formando aí preço nos ativos. Como é que você está vendo essa entrada aí de capital especulativo, Heloísa? A gente tem uma coisa que é importante a gente perceber sobre a Bolsa brasileira, é que para os estrangeiros, o dinheiro que entra na nossa bolsa, ele é sempre um dinheiro especulativo. O Brasil é um mercado que a gente chama de high beta, quer dizer, ele é mais do que correlacionado, então para cada 1% que o mercado americano sobe, o mercado brasileiro vai subir ou 1,5%,
ou 2, ou para cada 1% que cai, a gente cai 1,5 ou 2. É só ver, hoje, por exemplo, o S&P caiu, a gente caiu 3, o S&P caiu 1. E assim a gente vai. E o Brasil, no caso, ele é essa alocação oportunista para os gringos. Então, em geral, quando a gente fala do Brasil, um país sem investment grade, o que a gente tem é capital especulativo investindo aqui. O último dado de fluxo de setembro é que a gente teve uma saída líquida de 3 bi. Então, revertendo uma parte do movimento de entrada que a gente viu. Maravilha. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, primeiro por aceitar e disponibilizar o seu tempo para poder falar um pouco aí sobre esse dia que não foi nada fácil também para o mercado, né? Mais de 3% de queda aí no Ibovespa, né? Um cenário realmente aí que requer uma certa cautela dos investidores. Ficar de olho aí nos próximos dias, nessa semana, para ver como é que a gente vai encerrar. Mas obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por trazer aqui a tua visão, teu conhecimento. Isso é muito importante para nós e também, claro, para os nossos telespectadores e investidores que estão aqui com a gente. Contamos com você próximas vezes aqui também no nosso fechamento do mercado, tá bom? Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. E a gente vai tocando por aqui, né, Rafa? Eu quero só abrir aqui, só para poder a gente dar mais uma olhada aqui, só para o pessoal lembrar de como que a gente ficou no nosso mapa de calor por variação. Vou só mudar aqui para variação e não por volume, só para a gente separar aqui direitinho para vocês entenderem. É claro que amanhã a gente vai fazer uma retrospectiva de como foi esse mercado hoje, mercado que foi muito impactado aí, primeiro logo no início do dia pelo preço do minério de ferro, aqui a gente teve uma queda do minério de ferro na China, tanto em Qingdao como em Dalian, o que já fez a bolsa abrir aí com o setor de minério de ferro, né, Rafa, em queda. Além disso, claro, aqui no cenário interno, né, a gente teve ata do Copom sendo divulgada, né, com a contratação já aí pelo Banco Central de novos reajustes aí, de uma confirmação desse ciclo de reajustes, né, na taxa Selic, né, para frente, inclusive deixando espaço, né, para ser aí um pouco mais agressivo, se caso seja necessário, caso a inflação continue como está, né, e dando andamento a isso. Logo em seguida também tivemos aí uma virada do preço da commodity do petróleo, que começou o dia positivo, fazendo o Ibovespa ainda performar altas aí com o Petrobras segurando o Ibovespa aí na alta e bancões também, né, ajudando aí na alta do Ibovespa durante a manhã. Depois disso, petróleo vira e aí a gente também depois teve o reajuste, o anúncio da Petrobras com aquele reajuste aí de 25 centavos por litro do diesel. E aí isso fez com que, segundo diz o Felipe Nascimento, né, fez com que o Ibovespa fosse literalmente buscar petróleo. Foi mais ou menos esse, sendo bem breve, um resumo de como foi esse nosso dia aí, que terminou em mais de 3% de queda, com curvas aí DI abrindo bastante aí, principalmente no longo prazo, não poderia ser diferente. O dólar ficando em alta, chegando aí a passar da casa dos 5,40, Rafa. Disney eu nem comento mais, então a gente... A nossa Disney vai ter que ir embora, Débora, a gente vai ter que se contentar ali para nossa região, mesmo pro Nordeste ali, né? Você que é da Paraíba, salvo engano, né? Você é da Paraíba, não é, Débora? Sou de João Pessoa, mas morei também muitos anos em Natal, então assim, eu sou a paraibana, né? Mas como é que eu vou dizer isso? Eu sou paraibana, que também sou natalense, com coração paulistano? Justíssimo. Eu sou de Fortaleza, morei em São Luís, no Maranhão e também moro aqui em São Paulo, né? E minha família é de Minas. Então a gente é aquela música do Chico Buarque, né? Do meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, né? Enfim, a gente vai sendo essa mistura sensacional que é o povo brasileiro, né? De tudo um pouquinho, né, Rafa? Vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou o setor de frigoríficos, porque foi aqui, né, de todo o índice aqui, realmente frigoríficos com os investidores estrangeiros colocando dinheiro aqui dentro e apostando nesse ciclo aí de carne, né, com a demanda aumentando, inclusive foi o que a gente conseguiu ver de positivo aqui durante o dia. Vou só ampliar aqui um pouquinho para vocês conseguirem aí ver, olha só. Minerva BIF3 aqui no alta de 1,75%, foi um dos poucos papéis em alta aqui hoje, tá, gente?
Marfrig aqui no alta de 0,25%, BRF aqui no alta de 0,99%, só a JBS aqui que ficou aqui numa queda. Apesar disso, se a gente olhar aqui no gráfico, olha só, foi bem volátil o papel hoje durante o dia. Começou o dia em alta, caiu, recuperou, cai de novo, recupera e foi assim o dia inteiro aí para a JBS. Mas as outras companhias aqui do setor com a maior alta aí, então, para a Minerva de 1,75%. Isso, claro, tem muito dinheiro aí de investidor estrangeiro, né? As companhias aí chegaram a liderar, então, o Santander, inclusive, aí hoje o Santander destacou um relatório aí de top pick para o setor, inclusive, viu, Rafa? É isso aí, resultados. Estou de olho aqui nisso. Estamos de olho aqui, né? Pois a gente teve hoje só 4 ações em alta, né, Débora? Estava até dando uma olhada aqui. A gente teve Minerva, né, fechando com alta de 1,26%, BR Foods com 0,95%, né, Taesa 0,25% e Marfrig 0,25%. Mas realmente hoje é um dia aí ruim para quem opera comprado a curto prazo, excelente para quem opera comprado a longo prazo, né? Porque a pessoa vai poder comprar ali várias ações a preço de banana, né? Que a gente costuma falar. Juliana está aqui no nosso chat dizendo assim, ainda tem a situação da crise hídrica pegando, o Brasil não é para qualquer Nossa, tinha esquecido disso, viu, Juliana? Não é mesmo não. Sabe o que é o mais interessante, Rafa? É que essa situação da crise hídrica não é de hoje. Não. Eu não vou nem comentar quantos anos de telejornalismo eu já tenho, mas assim, de verdade, eu perdi as contas de quantas vezes eu já tive que fazer matéria sobre falta d'água, sobre racionamento de água. Entra ano, sai ano, vai ano, vem ano, falta chuva, vem chuva, reservatório enche, reservatório seca, vem apagão, sai... E não muda, o cenário não muda, ou seja, esse é um problema antigo. Não é de agora. E com medidas bestas dava para resolver, né, Débora? Inclusive tem até, eu esqueci de onde eu li essa matéria esses dias, mas a questão do horário de verão, por exemplo, né? A gente está, acho que há uns 20 anos sem um apagão geral no Brasil, né? A gente teve ali até, acho que o primeiro mandato do governo Lula, acho que foi o último apagão nacional, salvo engano, e aí veio a ideia, né, do horário de verão, para você segurar uma hora, porque você vai contendo energia e tal, né? Porque, enfim, a gente tem essa mudança aqui, né? O inesperado é esperado sempre, enfim, e aí a gente parou de ter horário de verão e olha só, veja só, estamos aí, né, com aí esse medo de crise energética aí, né? A gente pode simplesmente uma hora ou outra acabar parando aqui, né? Simplesmente ficar tudo no escuro, porque não vai ter energia pra gente aqui. Enfim, obrigado, Juliano, você entristeceu mais minha vida aqui, tá? Ao vivo, brincadeira, não, mas obrigado aí, a gente tinha até esquecido de que a gente tem essa questão também da crise hídrica, tem a questão da eleição ano que vem, tem a questão da CPI da Covid que tá lá comendo solto, tem também a vacinação, e aí vai ter que tomar a terceira dose, não vai, a AstraZeneca tá em falta, o pessoal vai tomar Pfizer, não vai, e aí toma vacina, pelo amor de Deus, senão a gente não anda, tem inflação, tem um pouco central que não consegue conter. Ferro, tem a China. A gente ainda tem que se preocupar com os chineses e com a crise energética lá da China. Mas essa não é uma preocupação só da gente não, viu, Rafa? É uma preocupação global. Exatamente. Porque a China, quer queira ou quer não, é uma das maiores economias do mundo. A China é um dos maiores, inclusive, né, clientes nossos, né? São um dos maiores compradores aqui do Brasil. E também, claro, a gente acaba também consumindo muitos produtos de lá, inclusive insumos mesmo, matéria-prima. Chips semicondutores é apenas um dos problemas, o que acaba também encarecendo bastante aí a cadeia de produção de vários setores. Carro automotivo é apenas um deles. E também tem a Evergrande, se vai dar calote ou não vai, né? Enfim, a gente fica de olho aí. São alguns dos assuntos apenas para vocês deixarem aí no radar e que a gente vai continuar acompanhando aqui na programação da BMC. Mas, por enquanto, por hoje, é só, né, Rafa? A gente vai ficando por aqui com o Top News. Mas a nossa programação continua hoje ao vivo, né, Rafa? Além de ficar ao vivo por aqui com o senhor Marcos Saravalho Williams, que está chegando aí com a Analytics. E já vão deixando aí os papéis que vocês querem que eles vão analisando aí, porque é a oportunidade de ter uma análise gráfica e fundamentalista ao mesmo tempo, não é qualquer lugar que vocês têm não, viu? Só aqui na BMC. Além disso, tem as notícias no portal, né, Rafa? Exatamente, Débora. A gente fica lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, minuto a minuto, dando todas as notícias do mercado financeiro, tudo que pode também influenciar seus investimentos, enfim. Então acompanha lá www.bmcnews.com.br, que quem não acompanha o portal tá perdendo tempo e quem perde tempo perde dinheiro, então a escolha é de vocês aí, tá certo? E também vale lembrar, né, Débora, a gente bateu 30 mil inscritos hoje, a gente tem aí a aposta no ar, hein? Se a gente bater 40
40 mil. Até sexta-feira que vem, a gente vai fazer um TikTok da dancinha. Eu, Débora, Gabriel Monteiro e professor Alexandre Cabral. E mandem também no chat quem vocês querem ver nessa dancinha, hein? 40 mil, hein? Até sexta-feira. Da semana que vem. É isso aí, Rafa. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, 9h30 da manhã, eu estou de volta no BMC News, ao vivo, com toda a performance aqui do mercado, ao vivo em tempo real para vocês. E depois aqui no fechamento do mercado, às 4h da tarde, junto com Rafael Lara e com Gabriel Monteiro, no fechamento aqui do mercado. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada a cada um dos 30 mil inscritos. Obrigada a todos os dias por estarem aqui conosco. A gente está aqui por todos vocês também. Tchau, tchau.